Bom, aí você tá lá na tua passada dos steps, tá na segunda passada, tá tentando conseguir uma nota maior e não tá subindo, não tá subindo. Aí você fala assim, caraca, a nota não tá subindo. E aí você começa a ficar preocupado. Cara, por que será? Né? Bom, porque você tá estudando errado, tá? Eu me chamo Sérgio Batista, sou médico, sou fundador da comunidade MB, comunidade que te ajuda com pesquisa, estágio e revalidações de diplomas nos Estados Unidos. Bom, vou falar pra vocês nesse vídeo uma coisa que, cara, eu errava muito na hora que eu estava estudando, né? Tanto no primeiro como na segunda passada, porque eu tentava pegar atalhos e, cara, não faz isso, tá? Não adianta, não adianta, não adianta, você vai ter que estudar tudo de novo, tá? Qual que eram os meus atalhos, cara? Bom, eu odiava corrigir questão, né? Corrigir questão é uma coisa que mais toma tempo, assim. Eu gostava até de fazer as questões, mas corrigir as questões era chato. Então, eu vou falar uma coisa que eu fazia que talvez você tá fazendo agora. Cara, você tá lá, aí você faz o seguinte, eu acertei essa questão, você só passa o olho. E aí, se você só ia corrigir as questões que você errava, entende? Só que você só ia pegando o seguinte, ó. O que que eu fazia? Eu pegava assim, eu ficava geralmente em dúvida em duas ou três, né? Duas ou três ali no máximo, beleza. Porque os outros é meio óbvio que não é, né? E aí, o que que eu fazia? Eu falava assim, então não é essa por causa disso, 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 beleza. E é essa por causa disso, disso. Pronto, corrigi a questão. E li aquele resumão ali do banco de questão. Pronto, beleza? Próximo. Né? Essa aqui eu acertei. Só confirmei por causa que é disso, isso, isso. Óbvio, próximo. Entende? Então eu ia passando ali, né? Não, é óbvio que é essa. Beleza. Entendeu? Cara, o que aconteceu? Eu cheguei na semana passada e não tava conseguindo tirar uma porcentagem boa. Por que será, né? Porque eu não tava fazendo certo, pô. Entendeu? Então, talvez você que tá estudando agora, cara, né? Cuidado com isso, tá? E aí, nesse vídeo, eu vou explicar pra vocês como é que você, de fato, estuda, né? Como que você, de fato, corrige as questões, tá? Porque se você não fizer isso direito, cara, tua porcentagem não vai subir na semana passada e você não vai estar pronto pra fazer a prova. Você vai ter que, sei lá, fazer um outro banco de questões ou ficar remendando coisa extra a tua formação, vai estender teu período de estudo só porque você não tá fazendo isso direito, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, cara, é super normal você tirar uma porcentagem abaixo de 60% na primeira passada do banco de questões, tá? É aceitável, tá tudo bem, não se preocupe. Se você tá tirando abaixo de 60% na primeira passada, não tem problema, de verdade, não tem problema, tá? Porém, na segunda passada, cara, espera-se que você esteja tirando pelo menos ali 60%. Entende? Constantemente, não é uma vez, é sempre 60, 65, 70, 80, entende? É isso que a gente espera, assim, pra você tirar na tua segunda passada, entendeu? É claro que vai ter uma que vai estar um pouquinho abaixo, ali 50 e poucos por cento, mas no geral, cara, é 60 para mais, entendeu? Ali pelo menos nos 60 e poucos, né, 70, entendeu? E aí você fala assim, não, mas me falaram que o banco de questões é para estudo e não para avaliação. É verdade, eu concordo com isso. Só que olha assim, pô, se você tá na sua segunda passada, você tá tirando abaixo de 60%, tá tirando 50%, sempre 50%, cara, pode ter certeza que no seu simulado você não vai bem, cara. Entende? É meio óbvio, assim, né? Pô, não faz sentido. Você tá repetindo as questões que você já fez, entende? Você, teoricamente, já corrigiu essas questões, teoricamente, eu vou explicar porque você não tá corrigindo correto, e você tá tirando abaixo de 60%, cara, é que você estudou errado, entendeu? É que você não tá fazendo do jeito certo, entende? E se você continuar com isso na segunda passada, quando você chegar lá no simulado, você não vai estar conseguindo tirar a porcentagem que você tem que tirar, né? Ou a nota que você tem que tirar para você se sentir pronto para fazer a prova. E aí o que você vai fazer? Aí você começa a assinar um outro banco de questões. Aí aquele estudo que era de 1 ano, 9 meses, né? Fica 1 ano e meio, entende? Vai estendendo, você começa a ficar desesperado. Nossa, tem que fazer essa prova, tem que aumentar a porcentagem. E aí você vai e, enfim, não consegue, né? Ou demora muito para conseguir. Dá muito mais trabalho do que você imaginou, entende? E tudo isso por um erro muito simples. Cara, você talvez não tá corrigindo as questões do jeito certo. Mas por que você tá falando isso? Cara, porque eu cometi esse erro, pô. Entende? E tudo que eu tô falando aqui é exatamente o que eu cometi, o que vários colegas meus cometeram. E eu falei assim, caraca, bicho, eu tô fazendo errado. E eles também estavam fazendo errado. E quem ia bem era quem fazia isso certo. E o que é o certo, né? Primeiro eu vou falar o que é errado, né? Melhor. Cara, você tá lá fazendo a questão, aí você foi e acertou a questão, né? E, cara, a parte mais chata é corrigir, porque demora mais trabalhosa. Eu até gostava de fazer a questão, porque fazer a questão é gostosinho, é legal, né? Você vai lá, tá, beleza. Agora, corrigir a questão é chato, demora, né? E você quer fazer a coisa rápido, né? Você tá com pressa, entendeu? Beleza, o que você faz? Acertei a questão, só bate o olho ali, tá, óbvio. Próximo. Essa aqui eu errei. Aí aqui eu errei, o que eu fazia? Pô, eu tentava pegar o por que eu marquei errada aqui eu errei, né? Então, por exemplo, A, B, C, D e E.
Ah, marquei a D. Cara, a D tá errada. Ah, por que tá errada? Por causa disso, disso, disso. Ok. E por que é a A? Ah, por causa disso, disso, disso. Pronto, corrigi a questão, né? Era assim que eu achava que eu tinha que corrigir a questão. Pô, beleza. Próxima questão. Ah, esse aqui eu acertei, né? Ah, acertei, passava o olho ali. Show. Ah, meio óbvio, né? Pô, fácil. De novo essa questão, os caras batendo de novo nessa mesma tecla. Próxima. Ah, esse aqui eu errei. Aí, mesma coisa. Cara, não faça isso. Não faça isso. Você tá corrigindo errado. Se você fizer isso, cara, você tá corrigindo errado. Entendeu? Não é assim que você corrige a prova. Primeiro, na prova, não vai cair sempre aquelas coisas que sempre caem no banco de questões. Como assim? Cara, geralmente no banco de questões tem umas questões muito clássicas e até que se repetem sempre, né? Ah, paciente assim, nessa situação, usa essa medicação. Ou então, paciente assim, nessa situação, provavelmente o diagnóstico é esse. Geralmente é assim que cai no banco de questões, e você fala assim, nossa, já fiz umas 3 questões assim. Consegue lembrar de algumas questões que você sempre faz umas questões meio iguais? E aí, quando você vai fazer de novo, né, principalmente quando você está na segunda passada, você já tipo assim, essa é óbvio. Aí você nem corrige direito, você vai e passa. Só que talvez na hora da prova vai perguntar exatamente o porquê que não eram as questões erradas. Como assim? Cara, imagine um caso clássico, né? Sei lá, um paciente com Guillain-Barré. É um caso clássico, assim, são questões muito clássicas, né? Mas pode ser que na hora da tua prova ou na hora do teu simulado, o que ele vai perguntar, na verdade, é para ver se você consegue excluir Guillain-Barré e não dar o diagnóstico de Guillain-Barré, entende? E aí lá no banco de questões era sempre assim, paciente, infecção viral, e aí depois começava a ter fraqueza, né, enfim. Aí você fala, óbvio que Guillain-Barré, você nem pensava, né, Guillain-Barré, marcava ali já na hora, show de bola. Só que talvez no simulado, ou na hora da prova mesmo, ele vai, na verdade, ver se você consegue saber que aquilo não é Guillain-Barré. E que talvez é um outro diagnóstico. Só que toda vez que caíam as questões com esse padrão de apresentação clínica, você sempre marcava Guillain-Barré e você sempre acertava. E você não corrigia porque que não eram as outras. Né, os cenários que não eram as outras. E aí você errava nessas miudezas. Só que nisso aí você não pode, né, você não pode cometer esse erro na hora da prova, você não pode cometer esse erro na hora de simular, entende? E aí, talvez é por isso que a tua porcentagem ela é muito baixa nos simulados, entende? E aí você fala assim, a culpa do banco de questões, né? Devia apresentar cenários um pouquinho mais diferentes. Não, porque ele apresenta aqueles cenários ali, só que ele espera que você corrija do jeito certo, e você talvez não esteja corrigindo do jeito certo, entendeu? Então, esse é o motivo por que você tem que corrigir assim, né? E como é que você tem que corrigir? Cara, quando você acerta uma questão, você vai corrigir do mesmo jeito que você corrige a questão que você errou. Essa é a primeira coisa. Não vai, vou passar rápido aqui. Não. Por quê? Aí, segunda coisa, como que se corrige qualquer questão? Cara, você tem que saber o porquê que você acertou e você tem que saber por que não é cada uma das outras alternativas. Você tem que saber o porquê que não é cada uma das outras alternativas, ok? Se você não sabe, cara, você não corrigiu. Então, toda vez você tem que fazer isso aqui. Cara, essa aqui é a A por causa disso, disso, disso. Ok, eu entendi o porquê. Tá. Por que não é a D? Cara, não é a D. Aí vamos lá, como que você tem que olhar? Você tem que explicar o porquê que não é. E não é só por causa de uma vírgula, não. Tem que ser assim, cara, não é por causa disso. Também por causa dessa idade do paciente que tá com cara que de fato não faz sentido. Né? Epidemiologicamente falando, não faz sentido. Cara, não é porque geralmente essa condição não se apresenta dessa forma. Ok, beleza. E em que cenário poderia ser? Poderia ser se o paciente talvez tivesse me contado a história assim, talvez se o paciente... Entende? Então você tem que explicar em cada questão, cara, por que não é, em que cenário esse mesmo caso poderia ser aquele diagnóstico. E aí você vai e repete isso para todas as questões. Entendeu? É assim que você corrige as questões. Entendeu? E aí, para certas e para as erradas. Entendeu? Por quê? Porque aí, de fato, você está corrigindo e aquilo está muito claro para você. E aí você vai repetindo as questões, aí você só vai concretizando aquilo que você está corrigindo, aquilo que você está estudando. Entendeu? Quando chegar na segunda passada, vai ficar muito fácil. Você só vai confirmar, na verdade. Entendeu? Então, vai ser muito tranquilo. Vai ser muito fácil. Vai ser muito mais de boa para você fazer isso. Eu fiz isso? Eu não fiz isso. Entendeu? E aí eu fiquei gastando muito mais tempo do que eu poderia fazer na minha preparação por causa disso. Eu não quero que isso aconteça com você, por isso que eu gravei esse vídeo para explicar para você como é que funciona isso. Preste atenção, cara, não corrige desse jeito errado que eu falei para você, né? Corrige do jeito certo que eu expliquei agora há pouco, né? Não vai corrigindo assim, não, esse aqui eu já sei, esse aqui é óbvio. Não, sempre repita isso, cara, sempre.
Ah, mas isso vai gastar mais tempo na minha correção. Vai. Mas, cara, vai ser muito mais efetivo e você vai fazer, ó, segunda passada muito rápido. Se você fizer isso direito na tua primeira passada, talvez você nem vai precisar fazer a segunda passada em toda direito. Você vai estar indo tão bem no simulado que você já vai marcar a prova. E no caso, você economizou tempo, entendeu? O erro é você fazer esse erro na primeira passada, você repetir o mesmo erro na segunda passada, e aí depois tem que ficar comprando um outro banco de questões, estudando mais. E caraca, não tô conseguindo, entendeu? É isso. Aí você fala assim, tá, mas como que eu checo cada um dos pontos? Porque talvez aquela minha correção do banco de questões não é suficiente, porque, pô, é 3 linhas, né? Cara, aí tem várias formas. Talvez você assista uma videoaula, talvez você veja a biblioteca do banco de questões, entende? Eu não vou entrar no mérito aqui agora, né, para explicar para vocês, mas esse ponto é muito importante. Cara, corrija e corrija com muita certeza porque que não é, em que cenário poderia ser cada questão, entendeu? Seja as que você acertou, seja as que você errou. Tudo bem? Vai demorar mais tempo? Vai demorar mais tempo, mas cara, eu te garanto que isso vai gerar muito mais resultado. Entendeu? História pessoal, cara, fiz isso errado na primeira passada, me lasquei. Cheguei na segunda passada, não, tudo bem, o banco de questões não tá avaliando. Cara, se você tá abaixo de 60%, bicho, você não vai estar bem no simulado, entendeu? Então, não tá avaliando, tá tudo bem na segunda passada. Aí você faz o primeiro simulado e fala assim, caraca, tô mal. Mas é porque esse simulado é difícil, não é preditivo. Segundo simulado, mal também. Caraca, cara, você realmente tá mal, entende? E aí se você não corrigir isso, você vai continuar mal. E aí não tem milagre, entendeu? Você vai estudar infinitamente e você não vai conseguir fazer a prova, entendeu? Então, conserte isso. Espero que esse vídeo seja útil para você. Que você, a partir do momento que você consertar isso, você vai começar a ver, talvez dentro de um mês, né? Ou algumas 2, 3 semanas, uma porcentagem melhor na tua preparação muito mais eficiente para as provas também, tá? Show? Combinado?